Olá, o meu nome é Kelly Luz de Oliveira, eu sou acadêmica da Uniaselv. Essa é a socialização do meu terceiro estágio, é a disciplina Estágio Curricular Obrigatório 3, Gestão Educacional. A área de concentração é metodologias de ensino e o tema que eu escolhi é expectativa e realidade no planejamento escolar, teoria versus prática. Justificativa do meu tema, eu coloquei uma citação de Silva que diz o seguinte: planejar sempre foi uma necessidade humana, pois sem o planejamento os objetivos podem não ser alcançados, ou até serão, mas com dificuldades maiores do que com o planejamento, pois não há metas definidas, objetivos, procedimentos propostos e todos os meios que são definidos ao planejar. Eu escolhi o tema do planejamento, pois eu trabalho já numa escola de educação infantil, a gente trabalha com os planejamentos, mas muitas vezes as professoras relatam que o que está no planejamento não é exatamente aquilo que está acontecendo em sala de aula. Muitas vezes a culpa recai sobre a coordenação pedagógica, porque eu não tive auxílio, porque eu pedi material e não tinha, porque a minha auxiliar não ajudou, as crianças não participaram do modo que eu imaginei. Então, a justificativa do meu tema é o porquê essas coisas acontecem, como melhorar isso. Como objetivos do meu estágio, eu quero verificar se a formação acadêmica da gestão escolar condiz com aquilo que elas estão fazendo dentro da escola, também compreender a importância do planejamento escolar dentro dessa gestão escolar, avaliar a teoria versus a prática do planejamento, identificar se a gestão pedagógica da escola ela está acompanhando o planejamento, está acompanhando as educadoras, está acompanhando o desenvolvimento da criança e como que ela está acompanhando isso, e identificar também as dificuldades da prática para o que foi planejado, né? A fundamentação teórica, eu falei um pouco sobre os planejamentos, sobre a coordenação, e aqui eu coloquei uma citação e eu vou ler só o final dela, que eu considero importante agora para a socialização, que diz o seguinte: o planejamento é a ferramenta-chave que auxilia o professor em sua jornada, pois é nela que encontramos o nosso objetivo e a nossa ação dentro da sala. Quando a gente planeja, é que a gente percebe aquilo que a gente quer fazer. Dentro do planejamento, a gente também percebe alguns erros cometidos dentro da sala de aula quanto o que foi planejado, também quanto aquilo que foi executado. E o que a coordenação pedagógica tem a ver com isso? Os educadores, dentro de sala de aula, eles levam todas as dificuldades, deveria ser levado todas as dificuldades, tanto deles quanto da sua criança, à coordenação pedagógica e supervisão da escola, para que essas dúvidas sejam sanadas dentro da sala de aula e que o planejamento possa ocorrer de uma forma mais simples. Dentro da minha fundamentação teórica, eu trouxe alguns pontos positivos do planejamento, o porquê que ele é bom, e aqui diz muito bem dentro dessa citação que fala sobre encontrarmos os nossos objetivos dentro da sala de aula. Então, para isso que serve um planejamento. A metodologia que eu usei para fazer esse estágio, então, foi a observação e as entrevistas que eu fiz com a diretora e coordenadora pedagógica. E a diretora é a Natália Pérez, e a coordenadora é também a supervisora da escola, que é a Edna Arisso. Eu fiz as 24 horas de observação com elas e depois eu fiz as entrevistas. As entrevistas foram compostas pelas perguntas que eu tive dúvidas durante a minha observação, aquilo que eu percebi, dúvidas que eu tinha através daquilo já que eu vim fazendo dentro do meu projeto de estágio, com coisas que surgiram e coisas que eu vivencio dentro da escola que eu trabalho, percebendo que também em outras escolas, como essa que eu fiz observação, também acontecem, que é um pouco de dificuldade de acesso, muitas vezes, à supervisão, à coordenação, ou a falta de tempo de conversa para que algumas dúvidas sobre o planejamento sejam sanadas. A observação foi feita dentro da Escola Cantinho do Sol, aqui de Porto Alegre. Ela é uma escola conveniada com a SMED. Ela tem como diretora a Natália Pérez. Ela trabalha mais ou menos 10 anos dentro da instituição. A Edna Areço, ela é supervisora e também coordenadora pedagógica dentro da escola, e ela trabalha ali cerca de 3 anos. É a primeira escola que ela trabalha com a coordenação. O foco da minha observação era os planejamentos, né? Conhecer todo o trabalho que elas fazem dentro da escola, mas também saber como eram os planejamentos. Os planejamentos são entregues a ela, a coordenadora, com o Google Drive, e ela imprime esses planejamentos, ela olha, imprime, devolve, eles sejam expostos dentro da escola, perto das salas de aula de cada educadora.
e elas fazem uma reunião semanal. Nessa reunião, elas conversam sobre tudo o que tem dentro daquele planejamento para aquela semana. Qualquer dúvida que as educadoras tenham, qualquer problema que elas tenham na execução, ou qualquer coisa que a coordenadora acha que pode ser diferente, que tem que ser mudado, é discutido dentro dessas reuniões. Dentro da minha observação de 24 horas, eu fiquei 16 horas com a coordenadora, porque ela cumpre os dois papéis de coordenadora e supervisora. Não teve nenhuma reunião, então eu não participei de nenhuma. Também fiquei 8 horas observando a diretora. Ela realmente fica num papel mais administrativo, mas ela sempre está em contato com as educadoras e as crianças, as famílias que chegam. Geralmente, as famílias chegam diretamente ou na diretora ou na coordenadora, porque elas ficam na secretaria bem em frente à entrada do prédio da escola, e as famílias chegam falando direto com elas. Agora, com as educadoras, em questão de planejamento, em questão do desenvolvimento da aula, as educadoras geralmente vão diretamente à coordenadora Edna Areço. O roteiro de entrevista, mas eu separei 3 perguntas e respostas aqui que eu vou ler, que eu achei interessantes, que a primeira foi feita para a diretora, que é como que ela e a coordenadora decidem a metodologia usada naquele ano para a escola. Duas fazem uma reunião no começo do ano, pegam anotações de anos anteriores, tudo aquilo que deu, que não deu certo, elas conversam, elas modificam aquilo que é necessário para o bom andamento da escola, e assim elas fazem um plano anual, porque ela deixou bem claro que tudo isso pode ser modificado dependendo da demanda da escola e da necessidade que vai acontecendo durante o ano. Para a supervisora, então, eu perguntei sobre como é que ela acompanha os planejamentos das educadoras, e ela falou daquela reunião que é feita todas as semanas, que ela conversa com as educadoras, mas também ela deixou muito claro que essas reuniões não vêm acontecendo há algum tempo, o que dificulta muito o acompanhamento do planejamento e de como ele está ocorrendo em sala de aula. Mas ela olha todas as semanas qualquer coisa que ela tenha dúvida dentro daquele planejamento ou que ela acha que seja necessário modificar, ela faz uma observação dentro daquele planejamento, ela faz a impressão, ela devolve em forma física para as professoras colocarem do lado das suas salas de aula para ficar visível, né, para todas as pessoas que passarem pelas salas de aula e para elas mesmas poderem sempre estar verificando. Também perguntei para a coordenadora pedagógica como é feita a avaliação do progresso dos alunos dentro dessa escola. Então, ela colocou que são feitas de 2 maneiras. Primeiro, ela falou dos pareceres descritivos, que são feitos 2 vezes por ano, que é no fim do primeiro semestre e no fim do segundo semestre. Ela pede que esses pareceres sejam feitos de forma descritiva, descrevendo exatamente como a criança é, as suas dificuldades, também descrevendo as suas habilidades, como foi o desenvolvimento dela dentro daquele semestre, e a partir daí ela pode verificar como está esse desenvolvimento. E também as mini histórias, que são relatos feitos com imagens, e a professora conta o que vem acontecendo dentro da sala de aula com aquela criança, com aquelas imagens, com aquele relato daquele acontecimento. Falando um pouco da vivência do meu estágio, eu percebi que realmente o planejamento é algo que não pode ser engessado. Ele sim pode sofrer modificações durante toda a sua execução, porque muitas vezes nós pensamos algo para o planejamento, mas na hora de executar as coisas não saem exatamente como planejado. Agora, o que a gente, como educador, também a coordenação tem que perceber. Ele precisa sim ter um olhar atento, tanto das educadoras quanto da coordenação. Se a coordenação não ficar atenta àquilo que está entrando no planejamento, as educadoras podem simplesmente não estar fazendo aquilo que foi combinado, que é o que eu vi que aconteceu durante a minha vivência do estágio nas observações, onde a coordenadora chamava a atenção de algumas educadoras, dizendo: olha, não foi isso que a gente combinou. Então, muitas vezes, existe uma falta de comunicação entre a coordenação pedagógica, entre a supervisão e direção, também com as educadoras dentro de sala de aula, o que afeta muito dentro do planejamento. Esse foi um ponto que muito me chamou a atenção, por isso que eu estou falando dele agora, que como educadora, mas também observando coordenação pedagógica, a falta de uma comunicação clara entre esses dois setores dentro da escola, sim, pode prejudicar o planejamento escolar, fazendo com que
uma coisa que era para ser feita para que ajudasse a professora, ajudasse a coordenação a seguir a metodologia de ensino para aquela escola, se não é feita adequadamente, na verdade causa frustração, cansaço e também acaba por desmotivar tanto a coordenação quanto as educadoras dentro de sala e, consecutivamente, os alunos, porque eles não estão seguindo uma metodologia, eles estão simplesmente fazendo atividades aleatórias, não estão aprendendo tudo aquilo que poderiam, desenvolvendo tudo aquilo que poderiam, pois o seu planejamento não está sendo pensado corretamente por nenhum dos dois setores dentro da escola. Isso foi o que mais me chamou a atenção dentro da minha vivência de estágio, vendo como a coordenação é importante sim para o planejamento. Planejamento não é algo só da educadora, não é algo só lá dentro da sala, mas não. A coordenação pedagógica e a direção têm que sim estar muito atentas a tudo aquilo que está dentro do planejamento, porque é aquilo que vai desenvolver todas as habilidades das crianças dentro da escola.